Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como nome a oração do Pai Nosso, parte 2. A Bíblia nos fala: santificado seja o teu nome. Jesus ensina que a oração do Pai Nosso deve constar de 6 itens. E antes que o homem possa expressar qualquer um dos outros 5, deve dizer: santificado seja o teu nome. Certa vez, Moisés estava no monte cuidando do rebanho. De repente, ele viu um arbusto em chamas, que, contudo, não se consumia. Depois de alguns instantes, ele se aproximou para ver o que era. Era Deus que se encontrava naquela planta, desejando revelar a Moisés a sua vontade para a vida dele. Mas logo que o profeta se aproximou, ouviu uma voz que dizia: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3:5. Isso significa que antes que Deus possa falar com o homem, esse tem que mostrar respeito e reverência. A ênfase dessa frase não se encontra no vocábulo santificado, mas sim em nome. A Bíblia é um livro de nomes. Cada nome tem um significado próprio, com a finalidade de revelar o caráter da pessoa. O nome Jesus, por exemplo, significa Deus é salvação. Foi por isso que o anjo disse a José: ele exporá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Saber o nome de uma pessoa significava conhecer a pessoa. Assim, o nome de Deus contém a revelação da sua natureza. E quando dizemos santificado seja o teu nome, o que realmente estamos falando é: revela-te a mim, ó Deus. Jó disse: porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Jó 11:7. A resposta é não. O homem só pode conhecer a Deus na medida em que o Senhor se revela a ele. Há várias maneiras pelas quais Deus se revela. Primeiro, na sua maravilhosa criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Quando nos lembramos de que Deus pode segurar os mares na concha de sua mão, então nós temos uma pequena ideia de como é o seu poder. Jesus olhou reverentemente para um lírio do campo e viu nele a glória de Deus. Mas o homem moderno, muitas vezes, não consegue ver o Deus criador de todas as coisas. Em segundo lugar, Deus se revela através de pessoas. Em Moisés, temos uma visão da lei de Deus. Amós revelou a justiça divina. Oséias, o seu amor. E Miqueias, os seus padrões de ética. Mas a revelação máxima de Deus é Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quando lemos os 4 evangelhos e vemos Jesus retratado neles, começamos a perceber que, na realidade, estamos vendo Deus. Quando a nossa mente está inteiramente tomada por Deus e nós fixamos os olhos nele, os pecados que nos ascendiam perdem domínio sobre nós e nós nos tornamos mais prontos a ouvi-lo e obedecê-lo. É uma condição que nós precisamos conhecer se quisermos orar com poder. Venha o teu reino é o segundo item da oração que Jesus ensinou. A palavra reino é um pouco estranha aos nossos ouvidos ocidentais. Deus já estabeleceu o seu reino sobre a terra. Isso significa a supremacia das suas leis e do seu domínio. Seu reino está aqui agora, quer queiramos ou não, ele domina sobre nós. As leis de Deus não podem ser revogadas. Eu poderia rebelar-me contra a lei da gravidade, por exemplo, e saltar da janela do último andar de um grande edifício. A única coisa que conseguiria era me autodestruir. Minha atitude não modificaria a lei. Por isso, se quero descer, tomo o elevador. O mundo é o reino de Deus e se acha sob seu domínio soberano e sob seu poder, sendo totalmente controlado por leis divinas. Entretanto, pela sua desobediência, o homem está indo em direção à autodestruição. Jesus, no seu primeiro sermão, disse:
Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. Era isso que ele pregava o tempo todo. Ele nunca deixou de crer nisso, e mesmo depois da ressurreição, ele ainda falou aos discípulos acerca do reino de Deus. Atos 1:3. Quando dissermos, venha o teu reino, será bom enfatizarmos a palavra venha. Devemos nos arrepender e mudar de vida. Em outras palavras, devemos olhar para dentro do nosso coração e ter o desejo da ação do poder purificador de Deus em nossa vida. Significa também que eu me inclino humildemente diante dele em fé e em obediência. O apóstolo Paulo falou disso, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. 1 Coríntios 9:27. Se o maior pregador cristão de todos os tempos corria o risco de se tornar desqualificado, quanto mais nós. Jesus contou a seguinte parábola: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo que possuía e a comprou. Mateus 13, versículos 45 e 46. As pérolas que aquele homem vendeu eram resultado do labor de uma vida inteira. Representavam tudo o que ele possuía. Contudo, encontrou uma pérola que valia por todas as outras. Portanto, quando dizemos venha o teu reino, isso significa que estamos dispostos a desistir de tudo o que possuímos para termos a Deus. Ele quer tudo ou nada. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Jesus ensina que para podermos orar com poder, temos que colocar Deus em nosso pensamento e reconhecer a sua soberania. Devemos dizer, seja feita a tua vontade. É aqui que muitas pessoas tropeçam, perdem o alento e se afastam de Deus. A maioria das pessoas, quando pensa em vontade de Deus, forma um quadro mental sombrio. Talvez uma das razões disso seja a oração de Jesus no Getsemane. Não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22:42. E em consequência da sua submissão, ele se encaminhou para o Calvário, onde foi pregado a uma cruz para morrer. E é assim que vontade de Deus e cruz acabam se tornando ideias sinônimas. Parece que a crença geral é que a intenção de Deus é tornar a nossa vida desagradável. Jesus disse, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ele disse, como no céu. Quando pensamos em céu, temos a lembrança de paz, plenitude, perfeição, alegria e ausência de dores, sofrimentos e lágrimas. Jesus disse que isto é a vontade de Deus para nós. E antes que possamos dizer, seja feita a tua vontade, nós temos que crer que ela é a melhor coisa para nós. Muitas vezes, o que nos leva aos vales profundos é a ignorância e a imprudência humanas. Mas mesmo em tais circunstâncias, podemos sentir a sua presença, porque de nossos erros, Deus pode tirar algo de positivo. Não foi Deus quem enviou a tragédia à vida de Jó, mas como a sua fé resistiu, o Senhor usou todas aquelas tristezas para o bem dele. A vontade de Deus não somente é o melhor para nós, ela também se encontra ao nosso alcance. Muitos se retraem diante da vontade de Deus, por temerem que o Senhor lhes pedirá que façam algo que não podem fazer. Foi o caso do homem que recebeu um talento e o enterrou. Nós todos podemos fazer a vontade de Deus. Moisés pensou que ele não poderia. Quando Deus o chamou para livrar os filhos de Israel da escravidão, começou a arranjar desculpas. No entanto, ele conseguiu. Ele exige de nós o máximo que podemos dar, mas nada além disso. Na realidade, a vontade de Deus está em operação na terra, atuando na vida de cada um de nós. Por exemplo, nenhum de nós é livre para escolher os pais, a cor da pele, o sexo ou a aparência física. Tudo isso foi resolvido por uma vontade superior, a vontade de Deus.
É a vontade de Deus que está operando em nossa vida. Existe um propósito para cada um de nós. Podemos saber a vontade de Deus para a nossa vida? Deus revela a sua vontade de muitos modos aos que são genuinamente sinceros. E quando nos submetemos à vontade de Deus hoje, o Senhor passa a se responsabilizar pelo nosso futuro. Resumindo, Jesus nos ensina então que nos primeiros pedidos da nossa oração deve ser feito com os olhos fixos em Deus. Haverá um momento de apresentarmos as nossas necessidades. Jesus nos assegura que é correto orar por nós mesmos, mas antes de podermos apresentar os nossos problemas a Deus, Ele deve ocupar a nossa mente. Só então é que estamos preparados para lhe pedir bênçãos para a nossa vida. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos por mais um dia, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Queremos pedir em favor daqueles que estão doentes, passando por problemas físicos, mas Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus do milagre. E nesse momento, Pai, que o Senhor venha operar o milagre na vida dessa pessoa, restaurando a sua saúde. Que o Senhor venha também ao encontro dessa pessoa que passa por necessidades econômicas. Envia-lhe a provisão, tudo o que ela necessita. E visita este lar, esta casa, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão. Coloque nesta casa a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor. É o que lhe peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. E antes de concluir, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, cujo símbolo é uma semente. Sabe por quê? Porque a semente representa a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder, poder para mudar e transformar a sua vida. Amém? Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.